Bom dia a todos, espero que tenham passado um final de semana mais tranquilo. Estão hoje, nessa semana, de cabeça bem leve, fria, capazes de entender melhor. E atendendo à solicitação de alguns alunos para revisar a compreensão, para aprender melhor equação de primeiro grau, hoje nós vamos ter aqui essa revisão na introdução da nossa aula e dando sequência sobre as soluções problemas durante a semana. Trabalhar com equação de primeiro grau é lembrar que nós estamos nos norteando no descritor 25 e que vamos utilizar as equações de primeiro grau em situações reais da nossa vida, que é aprender a resolver problemas envolvendo as equações de primeiro grau. Vamos entender bem sobre isso. Afinal, o que é uma equação de primeiro grau? Equação de primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e termos desconhecidos. Quando se fala em relação de igualdade, em nossa situação real, a gente lembra do equilíbrio de uma balança, onde um prato sobe, outro desce, e a gente diz que isso é desigual. Na equação tem que acontecer o equilíbrio igual. Se eu tenho 1 quilo num prato, é para também ter 1 quilograma no outro prato da balança, para que eles estejam totalmente equilibrados, ou seja, igualdade. A representação, a forma de como entender, é observar que é pelo sinal da igualdade. Equação. Eca é uma palavra que vem do latim, que significa igualdade. E nós temos isso separado pelo sinal da igualdade. Tudo que fica para um lado se chama de membro. O que fica para o outro também outro membro. Quais são eles? Do lado esquerdo, o primeiro, do lado direito, o segundo. Os termos que a gente se refere A e B são valores reais, ou seja, valores conhecidos. E esse A é preciso ser diferente de zero. E o x que aparece no termo A, nós vamos classificá-lo como um termo desconhecido. Esse valor desconhecido, ele é chamado de incógnita. Lembram que lá nas aulas anteriores, quando trabalhamos sentença matemática com letra, nós chamamos de variável. Já aqui nós vamos chamar de incógnitas. Esse termo, ele é chamado de incógnita, representado por 3 letras mais comuns, que é o X, o Y e o Z. As 3 últimas letras do alfabeto. Se ele aparecer sozinho, ele é diferente de zero, porque nós temos um X, ou um Y, ou um Z. E essa letra, o expoente é sempre 1. Daí
chamada equação do primeiro grau. As igualdades acontecem pelo sinal, observando o lado esquerdo e o lado direito. Nós temos 2x igual a 4. Quem é a incógnita? X. Após a igualdade, o 4 para o lado direito. No lado esquerdo, tem um 2 multiplicando a incógnita. Você passa esse 2 para o lado direito, dando o inverso da multiplicação, que nós já sabemos que o inverso da multiplicação é a divisão. 4 dividido por 2 é igual a 2. Encontrado o valor desconhecido para a incógnita x. Mas eu preciso entender também sobre isso. Tudo do lado esquerdo chama-se primeiro membro. Ao lado direito da igualdade chama-se segundo membro. Só existe equação de primeiro grau? Não. Tem a do segundo grau quando a incógnita é elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2. Existe a de terceiro grau quando a incógnita está com o expoente elevado a 3. A gente chama de equação de terceiro grau. Mas não é o nosso caso agora, só para diverti-lo que posteriormente vocês verão equação do segundo, equação do terceiro. Daí a necessidade de conhecer bem o objetivo da equação de primeiro grau. Se não aprender bem enquanto primeiro grau, quando chegar no segundo grau, a gente não vai conseguir. E o objetivo dela é fazer com que descobrir a equação com a incógnita elevado a 1. É descobrir o valor e tornar a sentença, ou seja, tornar a equação verdadeira. Vejamos o exemplo para descobrir o valor da incógnita e tornar essa igualdade verdadeira. Que igualdade? Do primeiro membro e do segundo membro. 8x menos 3 igual a 5. Como fazer isso? Eu tenho uma incógnita, isolo para o lado esquerdo, não necessariamente que ela fique do lado esquerdo, você pode usar também do lado direito. Nada diz que tem que ser do lado esquerdo, a gente costuma, porque é isso que eu quero, eu já vou logo norteando para o meu caminho. E passar esse 3, esse menos 3 para o lado direito. Há professor que diz assim, eu também até costumo falar, isso está me atrapalhando, vou retirar aqui do meio. Para retirar ele do meio, eu tenho que passar para o outro lado. Então, veja aí, ó. Isolei para o lado esquerdo 8x. O menos 3, que era negativo, passou positivo. Resolvo os coeficientes aqui, 5 e 3, 8. Quem eu quero descobrir? X. Eu pego o 8 que estava multiplicando, passo para o segundo, dividindo. E aí nós vamos ter o quê? X igual 8 dividido por 8, 1. Então, o valor da incógnita é 1. Entre duas equações existe equivalência. O que quer dizer equivalência entre duas equações?
é encontrar um único valor para as duas. 2x mais 3. Esse mais 3 vai para o segundo membro negativo. 5 menos 3, 2. O 2 está multiplicando x, passa para o segundo membro com o oposto da operação, divisão. 2 dividido por 2, 1. Vamos para a segunda equação. X mais 2 igual a 3. O 2 que está no primeiro positivo passa para o segundo oposto. O que? O sinal. O sinal é positivo, passa com o sinal negativo. 3 menos 2, 1. A incógnita x foi encontrada o único valor para as duas equações. Portanto, equações equivalentes, onde a incógnita possui o mesmo valor nas duas equações. Aqui nós temos alguns exemplos de A a G, de equações onde nós vamos torná-las verdadeiras. Lembrando que toda equação que você observar, ou sentença matemática, onde existe a evidência de um número e outros termos entre parênteses, esse número está multiplicando. Então, eu vou resolver a letra A e a letra E. Vocês vão resolver a letra B, a letra C, a letra D, a letra F e a letra G, mais outros exemplos que irei encaminhá-los. Vejamos aí como resolver a letra A, que diz 2 vezes x, 2 vezes 3 igual a 30. Veja bem, nós temos dois caminhos para torná-las verdadeiras. Olhando aqui do lado direito da tela, vocês observaram que eu segui o mesmo caminho. 2x mais 6 igual a 30. 2 vezes x é 2x. 2 vezes 3 é 6, igual a 30. Eu só peguei o mais 6, passei para o outro lado, e aí, em vez de colocar o 6, eu já dei, foi o resultado aí, ó. 30 menos 6 dá 24. 24 dividido por 2 dá 6. Mas veja que aqui no lado esquerdo, ó, eu deixei o 30 menos 6. Esse 24 aqui é 6. Então, vejamos bem. Qual é o outro caminho? Se esse mais 6 está aqui me atrapalhando, eu vou retirá-lo. Como retirar? Dando sinal oposto. Todo sinal diferente, opostos um do outro, a gente não subtrai? Então, eu subtraio tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. É o 2x mais 6 menos 6. Esse menos 6 é o princípio aditivo. Levo também para o segundo membro, dando sinal oposto. Mais 30 menos 6 dá 24. 24 dividido por 2 dá 12. Você tem dois caminhos, duas formas de resolução. Ou usa o princípio de retirá-lo, que é o mesmo que dizer assim, eu estou eliminando, ou você usa o oposto da operação. Eu prometi resolver a letra A, a letra E. Vamos para a letra E. 2y menos 3, que está multiplicando o y, que está multiplicando menos 1. 8 menos 2, que está multiplicando o y, que está multiplicando menos 2.
Então, vejamos o seguinte, eu vou resolver primeiro o que está em evidência. 3 vezes y, 3y. E repito tudo o que está lá. 3 vezes 1, 3. Observa os sinais. Menos por mais dá menos. Menos por menos dá mais. Repete o 8 do jeito que estava, com o mesmo sinal. Menos por mais dá menos. 2 vezes y, 2y. Menos por menos, mais. 2 vezes 2, 4. Olha, essa regrinha dos sinais é tão importante, tão quanto as operações fundamentais. Se eu não tenho noção dessa regrinha, eu nunca vou encontrar a situação verdadeira. Porque a troca de um sinal pelo outro desmancha todo o seu raciocínio. Todos os valores que você deve encontrar. Lembre-se que essa regra dos sinais é importantíssima. Sinais iguais, eu costumo dizer isso, sinais iguais, resultado positivo. Eu tenho menos e menos, positivo, não é igual. Mais e menos, diferente, negativo. Menos e mais, diferente, negativo. Lá no livro vocês vão lembrar sempre de menos por menos dá mais por menos dá menos. Isso confunde essa regrinha, é melhor lembrar disso. São iguais, o resultado é positivo. São diferentes, o resultado é negativo. Mas vamos lá, continuando aqui. Eu tenho, no primeiro membro, eu tenho as incógnitas y. No segundo membro eu também tenho. Vou buscar tudo para o lado esquerdo. Repete o que está no lado esquerdo, 2y, menos 3y. E vamos buscar o que está depois da igualdade, que é o lado direito, no segundo membro. E dou o oposto do sinal. Está negativo? Vem positivo. E aí, agora, lá no segundo membro, tem os valores, tem o valor 8. E a gente precisa, né? Tem o valor 8, tem o valor 4, e tem um 3 lá do lado esquerdo, precisa buscar ele para o lado direito. Repete como está. Não necessariamente você repetir primeiro o que já está, você pode trazer logo o 3, porque não vai alterar os resultados. Eu prefiro colocar logo como está, 8 mais 4 e buscar por último. Tá positivo o 3? Vou buscar negativo. Agora eu resolvo tudo, primeiro membro e segundo membro. Mais e menos, mais 2, menos 3, fica 1. E o sinal é negativo, porque o 3 é maior do que 2. Menos 1y.